Senhor presidente, colegas senadores, eu quero aqui já agradecer e parabenizar a doutora Bruna Moraes. Eu vou fazer uma pergunta aqui à doutora Bruna. Doutora Bruna, esses 12 médicos que tiveram coragem de procurá-la para se defender, alguma vez esses médicos tiveram alguma reunião com o doutor Pedro Batista, doutora Nise Yamaguchi, doutor Paulo Zanotto, que não é médico, é biólogo, Rodrigo Esper, Fernando Parrilha e doutor Rafael, da telemedicina? Eles não viram, porque como falou meu colega Rogério, eu sou médica também, o que houve foi eutanásia, assassinato, isso é muito grave. E outra coisa, eu digo que, como foi falado aqui, que os médicos poderiam ter denunciado antes. A coação e a intimidação desse governo é muito grande. Os médicos devem ter presenciado a exoneração do ministro Mandetta quando não concordou com o uso desses medicamentos de eficácia terapêutica. Não tem eficácia terapêutica. E outra coisa que chama a atenção, os médicos falaram com a senhora alguma vez, estranhar, onde é que a operadora de plano de saúde manda tratamento para casa? A gente aprovou um projeto do senador Regufe, obrigando os planos de saúde a entregar os medicamentos orais de quimioterapia para as pessoas com câncer. O governo federal vetou. Então, o plano de saúde, se não for dentro do hospital, quando você sai medicado, você vai para a farmácia comprar. Viu, senador, o presidente aí, Randolph? Essa história de mandar o medicamento para casa, isso não existe, isso já tinha uma segunda intenção. E outra coisa que chamou a atenção, que isso tudo se envolve com a pergunta dos médicos, porque eles devem ter ouvido tudo que sai nos jornais sobre um presidente que não cumpre com o seu papel, que a culpa é desse presidente, sim. Vocês que estão assistindo, esse presidente resolveu fazer um gabinete paralelo na saúde porque ele queria uma imunidade de rebanho, matando as pessoas. Eu estou perguntando, no fim, a pergunta, que é a única que eu vou fazer, porque está muito esclarecedor. Você sabe o que é você perguntar a um familiar leigo que vai deixar seu pai ou bota no paliativo ou entuba seu pai para fazer uma economia de UTI, porque esse plano de saúde não tinha leitos de UTI, quando eles próprios sabiam que o vírus passa no organismo do paciente de 7 até 14 dias. E eles não queriam manter o paciente enquanto o vírus passava e que tinha que ficar na UTI, deixar morrer. Gente, isso é um extermínio. Isso é igual a um extermínio. Agora, mais grave do que isso, senhor presidente, e vocês que estão nos assistindo, é que a gente não sabia do envolvimento do ministro da Economia. A gente já sabe que a política do ministro da Economia não é gerar emprego e renda, é matar a grande maioria do povo de fome. Agora, se envolver com essa imunidade de rebanho, se aliar a uma operadora como essa Prevent Sênior, isso é tudo combinado. É claro que isso não foi gratuito. Um presidente que fazia propaganda de cloroquina, de hidroxicloroquina, e sabe o que é que eu acho grave? Eles deram a falsa ilusão à grande maioria dos brasileiros que se tomasse ivermectina, cloroquina, ou não tinham a doença, ou se tivesse, não morreriam. Isso é imperdoável. Isso é você ter a maior autoridade do país que não defende a vida do seu povo. Eles defendem a morte. Agora, doutora Bruna, eu sempre disse isso aqui em nome de autonomia médica. Médico não tem autonomia
para prescrever o que a ciência não comprovou. Como é que se permite fazer os pacientes de cobaia com o aval do Ministério da Saúde? Que a doutora Mayra fez isso em Manaus. O paciente precisava de oxigênio, de kit de intubação, eles matavam com cloroquina, com ivermectina, com colchicina e com corticoide, que a gente sabe que o corticoide é um anti-inflamatório, mas jamais pode ser usado em determinado tempo dessa mucosa. Então, quando diz assim, esse não tem causa para isso, eu ouço aqui alguns colegas dizer, não, essa CPI não está cumprindo o papel. Está sim, gente. Eu não tenho dúvida que a gente aqui, agora com esse depoimento de doutora Bruna, que a gente mostrou, e ela mostrou aqui o que estava acontecendo, e que esses 12 médicos, que eu quero tirar o chapéu, porque eu sei como esse governo intimida, e não sei de como foi dito, deveria ter denunciado antes, mas não é simples. Não é simples porque demitiu um ministro da Saúde, outro ministro da Saúde, que não concordavam com essa eutanásia, com esse extermínio coletivo. E sabe o que é mais grave disso tudo? Ainda tinha ousadia de querer mudar o CID, a causa morte. Aí eu pergunto aqui ao povo brasileiro, quantas pessoas morreram de Covid e que a operadora do plano de saúde, a Prevent Senior, fez, e talvez outras operadoras, porque isso tinha um aval da maior autoridade do país, que se chama o presidente da República, que tem influência na população. Não tem como esse presidente e seus associados se livrar de uma denúncia de extermínio. Mas eu queria dizer aqui, doutora Bruna, que isso não pode continuar desse jeito. Mesmo que essa CPI termine, os órgãos, Ministério Público, nós vamos ficar cobrando. São quase 600 mil óbitos, a grande maioria de morte evitável. Se o governo tivesse comprado a vacina no tempo, se tivesse feito as medidas protetivas e não só pensado em economia, no mercado, e mais, quando teve vacina não comprou porque não quis. Então, isso é indefensável. Essa CPI mostrou à população que enquanto o governo federal não queria comprar vacina da Pfizer, ao mesmo tempo negociava vacina da Covaxin, que ninguém nem tinha disponível e muito menos, não era nem aprovada pela Anvisa. E foi 1,6 bi empenhado, sim. E se essa comissão não tivesse denunciado, esse dinheiro tinha empurrado. Então, nós vamos, eu acho, como todos disseram, que a doutora Bruna e os 12 médicos precisam de proteção, sim. Esse povo não tem limite, porque esse povo não respeita a vida. Esse povo chega o absurdo de me doer, mandar o filho dizer, se eu entubar, seu pai morre, não sei o quê. Isso é escolha de estupia, gente. Eutanásia no Brasil não é nem permitido para pessoas com câncer em fase terminal, não existe essa lei. Então, espero que todos esses que se aliaram a esse presidente, que luta pelo extermínio do povo brasileiro, sejam punidos. E, independente de terminar essa CPI, nós vamos estar aqui cobrando, doutora Bruna. E a senhora, parabéns por cobrar. A senhora mostrou o que realmente a gente vinha dizendo aqui. Obrigada, a senhora está salvando vida. Mas responda aí minha pergunta. Alguma vez esses médicos aí se reuniram com seus médicos para falar sobre esse assunto? Senadora, eu gostaria de agradecer o reconhecimento, o carinho e a atenção. Muito obrigada pelas suas palavras. Mais uma vez eu digo, não é um ato de coragem, é um dever e é um apelo que eu faço a todas as vítimas desses tratamentos e um apelo que eu faço aos médicos. Por favor, tenham coragem de dizer a verdade. Vocês não serão responsabilizados. Tenham coragem de explicar o que aconteceu, de dizer o que aconteceu. A sociedade precisa descobrir, as pessoas têm o direito de saber a verdade. Muitas vezes me procurar e pedir que eu dê
frente a isso, que eu sirva de escudo para isso, eu compreendo que seja uma necessidade, mas eu também preciso que vocês apareçam, eu preciso que essas famílias apareçam, que essas pessoas tenham coragem de explicar e de dizer o que aconteceu, para que essas investigações sejam de fato realizadas. Senadora, muito obrigada pelas palavras. Em resposta ao seu questionamento, a Prevent Senior, ela promovia cursos por intermédio do que eles chamam Instituto Prevent Senior. Então, esses médicos eram submetidos a aulas e nessas aulas lhes era passado informações. O doutor Rodrigo Esper, o doutor Fernando Oikawa, o doutor Pedro, segundo informações que eu tive, eram inúmeras vezes palestrantes e apresentavam resultados. Eles diziam que o tratamento era eficaz, que existiam dados, e esses médicos muitas vezes eram convencidos a. Não é só uma questão aqui de falta de autonomia. Volto a dizer, existem bons médicos, médicos maravilhosos, e aí eu nem limito a Prevent Senior, eu posso falar de outros médicos que eu conheço, que orientaram que seus familiares, seu pai, a sua mãe, os seus filhos utilizassem a hidroxicloroquina, convencidos de que isso era o melhor, de que isso faria bem a essas pessoas, porque cientistas haviam dito que existiam indícios de sucesso, indícios de que aquilo faria bem, indícios de que aquilo não faria mal. Essas pessoas acreditaram nesse discurso. E é esse o apelo que eu faço a esses cientistas. E foi o mesmo apelo que eu fiz à Prevent Senior. É um momento de nós falarmos a verdade, porque muitas vezes eu recebi, até de familiares meus, mensagens dizendo que se eu tivesse doente, ou se um filho meu tivesse doente, que utilizasse esses medicamentos, porque são pessoas que efetivamente acreditam na eficácia desses medicamentos, porque foram induzidas a isso por um conjunto de cientistas que desmente a Organização Mundial de Saúde. Voltando de novo ao seu questionamento, só para eu ser objetiva, então, existiram reuniões. Eu desconheço a informação de que a doutora Nise Yamaguchi tenha participado dessas aulas. A informação que eu tenho é que os vídeos em que ela divulgava informações a respeito da imunologia, já que ela é uma imunologista até então consagrada, doutora naquilo que faz, ela fazia com que os pacientes, com que os médicos, com que cientistas acreditassem no que ela dizia, e aquilo estava até então fundado na ciência. Então, essa é a informação que eu tenho a prestar. Se ela fez reuniões fechadas, eu não tenho condições de responder, posso até questionar para que eu posteriormente preste esse esclarecimento. Eu, sinceramente, nesse momento não sei responder, mas posso afirmar que esses médicos, sim, eram submetidos a esses cursos, e esses cursos eram como se fossem grandes reuniões em que um médico levantava e explicava como se dava o sucesso desse tratamento, qual era o manejo adequado, e eram desses cursos que saíam esses protocolos de manejo, os quais eu disponibilizei à Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha, só finalizando, isso só prova, senhor presidente, que o presidente da República, que é a autoridade máxima desse país, fez essa influência sobre as pessoas. Achou pouco, ainda criou esse gabinete paralelo para dizer isso. E sei que a maioria uma grande parte dos médicos, como o próprio presidente influenciava a população, teve isso aí. Mas isso aqui, dificilmente esse povo, esse governo federal vai se livrar do crime de extermínio. Porque são muitas provas, senador Randu, são muitas provas. Tudo que a gente começou a apurar aqui, isso hoje me assustou, foi indignante. O que eu vi aqui, me deu uma dor, o depoimento daquele cara que sobreviveu e que ia deixar morrer. Ou seja, praticando eutanásia, e ainda orientado pelo Ministério da Economia, que em nome de um mercado financeiro, as pessoas tinham que morrer, o país não podia parar. Entendo perfeitamente a situação desses médicos aqui, porque eles eram coagidos. E ainda mostrava dados científicos. A gente vê isso aqui na CPI, a gente querendo mostrar ainda que esses medicamentos têm eficácia. Obrigada, senhor presidente, e obrigada mais uma vez, doutora Bruna, por esclarecer o povo brasileiro. E essa CPI está fazendo o papel dela.
mostrando que não era necessário morrer 600 mil pessoas, que já está chegando lá, e a gente tem hoje quase 140 mil órfãos no Brasil da Covid-19. Muito obrigado.